Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Já é outro dia aqui, apesar que eu estou com essa mesma roupa, mas é porque é, minhas roupas não dão mais para mim e é o único que está meio que servindo. Tenho pouquíssimas roupas que tá dando certo. Então vocês vão ver diversos vídeos com essa mesma roupa. E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Também vou gravar muito sentada assim, porque é o tempo que eu tenho, é quando ela tá dormindo, e se ela estiver dormindo no meu braço, eu consigo falar e ela não acorda. Vai ser assim. Vai ter muitos vídeos com esse cenário aqui, a cortina aqui atrás, e a gente eu deitar sentada aqui e ela no meu colo. Mas vamos pro que interessa. O título do vídeo já tá aí, né? Eu vou falar um pouco sobre a diabetes gestacional, que foi o que eu tive durante a gravidez. Eu não cheguei a falar com vocês, mas eu tive, mas meio que foi tranquila. Depois que eu fiquei sabendo, depois de alguns meses. Mas antes foi bem complicado, porque a pessoa quando tá grávida, principalmente do primeiro filho, tudo pra gente é coisa de você ficar nervosa, ficar com medo. Porque realmente, quando eu vi alguém falando, tá grávida, tá com os hormônios à flor da pele, tá com os hormônios agitados, hormônios não sei o quê, eu achava que era só uma coisinha clichê. Mas realmente é algo assim que mexe muito com o nervo da pessoa, com os hormônios. E tudo realmente é questão de você pirar, ficar com medo, realmente. Mas vamos lá. Assim, quando eu descobri minha gravidez, logo no início eu descobri bem recente mesmo a gravidez, porque eu já estava sentindo, né? Que eu estava grávida. Não sei porquê, eu nunca fiquei grávida, mas eu senti que eu estava grávida, logo no início mesmo. E eu descobri, eu não vou dizer de certeza, porque eu tô com um apagão na minha cabeça. Algumas coisas que aconteceram antes da gravidez deu uma apagada na minha cabeça e eu não tô conseguindo lembrar de tudo. Tá voltando aos poucos ainda. Mas eu acho que eu descobri, eu tava com umas 4 semanas, mais ou menos, eu acho. 4 semanas de gestação, 5, no máximo. E se eu encontrar aqui exatamente a semana certinho, eu deixo para vocês aí no vídeo. Eu descobri logo, recente, e logo que eu descobri, eu dei início ao pré-natal, que é muito importante, pré-natal, muito importante mesmo. Você fazer o acompanhamento desde as primeiras semanas, o primeiro mês, até o finalzinho. E logo quando eu descobri a gravidez, eu fui logo, procurei o posto para fazer o pré-natal. E eles passaram para me fazer o teste, o exame de sangue, todos os exames, eles pediram de sangue, pediram urina, de fezes, tudo que você imaginar, eles passam para saber como é que tá a saúde, né? Só que assim, eu já tinha feito tudo isso meses antes, porque eu já estava planejando engravidar, né? E eu já tinha feito exame e eu já sabia que estava tudo tranquilo. Todos os exames de sangue eu fiz, eu só não fiz de fezes. Mas o restante eu fiz aquele check-up para saber se estava tudo ok antes de engravidar. E deu tudo certo, eu fiquei tranquila, né? Aí eu fiz, depois que eu descobri a gravidez. E nenhum desses exames, o de glicose, deu alta. Só que assim, eu fiquei pensando, será se foi porque eu comi muito açúcar? Que eu nem sabia que eu ia fazer o exame. Surgiu uma vaga e eles ligam pra gente, pra chamar. Só que eu tava antes de descobrir que eu tava grávida, eu tava uma sequência de comer muito açúcar, muito refrigerante. Eu não sou de estar bebendo muito refrigerante, mas eu tava bebendo loucamente refrigerante. E tinha que almoçar, eu já ficava com vontade de beber refrigerante. Ficava comendo muito biscoito recheado.
e fui fazer esse bendito exame. E deu alta, assim. Aí eu queria fazer outro, que eu fiquei pensando, será que foi isso? Mas não faz outro. Pelo menos aqui não faz outro. Depois que dá alta uma vez, já era. Vai ficar com aquele resultado até o fim. Aí não teve muito o que fazer. Aí eu fui atrás, saber o que era isso, diabetes gestacional, que até então eu não sabia bem o que era, né? E pelo que o médico falou, por alto, assim, ele falou os riscos, falou que eu ia ter que mudar de minha alimentação e tudo mais. Só que aí, até então, eu pensava que eu ia só ficar comendo arroz, feijão e salada, verduras e frutas. Até aí ia ser ótimo, porque eu já como isso. Eu não sou de estar comendo besteira. Minha comida é o básico mesmo. Só que quando eu fui descobrindo que eu não podia comer frutas muito doce, frutas assim, tipo manga, banana, eu ia ter que cortar quase tudo. Eu comecei a ficar nervosa. Aí, sobre a comida também, eu ia ter que cortar o arroz, que o arroz tem muito açúcar, né? Carboidrato, e tem açúcar, se transforma em açúcar. Foi cortando as coisas, e eu disse, meu Deus, eu vou comer o quê, né? Aí começou já aquela neurinha na minha cabeça. Eu disse, só que é assim, eu não vou passar nada pra você, você vai pra uma nutricionista e ela vai passar a dieta pra você. Mas mesmo assim, a, a, só que até esse intervalo ia demorar, porque ia marcar ainda, ia esperar eu ser chamada para poder ter essa consulta. Não ia ser rápido assim, não, de um dia para o outro, não. Eu ia esperar ser chamada ainda. Aí, beleza. Até então, ele disse: por enquanto, você vai tentando tirar açúcar e vai reduzindo essas coisas, porque eu não posso passar essa dieta para você, só a nutricionista. Por enquanto, você vai reduzindo isso e depois ela passa para você. E eu, tá bom. Aí eu fiquei com muito medo. Ah, outra coisa. Além dessas alimentação, ele falou os riscos, né? Que os riscos era da bebê nascer com amarelão, dela ter outra coisa que mexeu com a minha cabeça, que ele disse que provavelmente ia precisar da UTI, ela assim quando nascesse, ela ia precisar da UTI, porque dá um pico de glicose, que ela tá tão acostumada, não sei se eu vou saber explicar isso para você, que é como se ela tivesse recebendo muita açúcar, muita glicose, né, na gestação, e quando corta o cordão umbilical, é um choque que dá. Então, precisa ir levar para neonatal, para UTI, né, do bebezinho. Aí isso aí me deixou muito nervosa, porque quando a coisa acontece só com a gente, né? Quando aquele problema é só com a gente fica de boa, a gente às vezes até desliza, como alguma coisa errada, quando a gente sabe que é só da gente, né? Mas quando sabe que vai afetar o bebê, aí eu fiquei muito neurótica, assim, agora eu vou ter que andar na linha, porque a vida dela depende da minha, né? E poderia nascer prematura, várias as coisas, né? Aí eu saí meio atordoada do posto, né? Aí eu cheguei em casa, nervosa, fui mostrar, né, os papos pro meu marido e tal. E daí, então, eu comecei a cortar praticamente tudo. Eu, tipo, comia 2 colheres de arroz, banana. Eu não podia comer, tipo, nem duas no dia, só podia comer uma. E fui cortando, cortando, cortando. Quando eu vi, eu não tava comendo quase nada mais. Aí eu comecei a perder peso. Perder peso, perder peso. E nada da consulta chegar. Aí, beleza, chegou a consulta. Quando eu cheguei na consulta, ela foi me perguntando o que era que eu comia durante o dia, a noite e tudo mais. Ela disse, não é assim não, você não precisa disso tudo. Não precisa disso. Porque, primeiro que a sua glicose nem deu tão alta. Porque tem gente que a glicose dá 300, dá 200. A minha tinha dado 92, se eu não me engano. Como eu tô dizendo, releve, minha cabeça tá ruim. Mas a minha tinha dado 92, minha glicose. Então não era algo que era para se
se alarmar tanto. Ela disse: é algo para você se alertar, não é algo para você se desesperar. É para você ter mais um pouco de cuidado, porque não tá altíssima não. Só é para você se alertar. Então, não precisava você estar com essa restrição toda, assim, de ter parado tanta coisa, que eu cortei tudo que tinha açúcar, eu cortei muito drástico, assim. Aí ela pegou, fez minha dieta direitinho, prescrita. Aí eu dei aquela relaxada. Só que então, quando eu iniciei minha gravidez, eu tava com 75 quilos para 76, 75 e alguma coisa. Pro meu tamanho tava bom, porque eu tenho 1,71 m. Então tava ok, eu tava no melhor peso possível. Eu lutei muito para chegar nesse peso. E eu tava muito feliz que eu tava nesse peso, né? E quando eu cheguei nessa consulta, eu já tava na casa dos 70, 69. Então, para vocês verem como foi tão rápido. Eu acho que essa consulta não demorou nem 2 meses. E eu já tava, tipo, muito magra mesmo. Eu já tinha perdido muito peso. Aí ela pediu para mim ter cuidado, se alimentar. Ela disse: você não pode passar fome. E passou a dieta. Aí eu, beleza, fui para casa e comecei a mudar a minha dieta, comecei a acrescentar mais coisas. Ela disse que eu podia comer fruta, mas não era para eu, tipo, manga. Não era para eu pegar uma manga toda grandona e chupar num dia só. Mas eu podia comer uma banda, podia comer umas porção, podia botar aveia em cima, que era bom. E eu fui aprendendo, né? Só que mesmo assim eu ficava com medo. Tipo, eu ia para aniversário, não comia bolo, ia, não bebia refrigerante de forma nenhuma, já porque já nem pode, né? Refrigerante. Aí eu não bebi refrigerante. E em casa também, eu comi uma porção bem pouquinha. Tipo, cuscuz é uma coisa que também tem muito açúcar, que ela disse, mas ela disse que podia comer bem pouquinho, eu comi um pouquinho mesmo. Aí assim eu fui emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Aí, gente, beleza. Aí meu peso baixou muito, muito, muito mesmo. E a médica pegou, eu fui encaminhada para outro hospital daqui. É uma clínica especializada para as mulheres, né? Aí lá eu tinha que ser acompanhada pela nutricionista e por uma obstetra. Aí a obstetra olhou meu exame e disse que eu tinha que passar, eu tinha que fazer de mês em mês o teste da glicose, mês a mês. Ou seja, resumindo, eu tinha que ser acompanhado pelo posto, pelo médico, pela enfermeira, e tinha que ser acompanhada pela obstetra no outro hospital e pela nutricionista. Eu tinha que fazer isso mensalmente, eu tinha que passar pelos 4 para ver se estava tudo ok. E quem tem diabetes gestacional, independente de ser baixo, o nível alto, já é considerado gravidez de alto risco. Aí isso aí também afeta a pessoa, fica com medo com uma história dessa, né? Alto risco. Onde eu entrasse, eu tinha que levar minha carteirinha, porque era gravidez de alto risco, né? E, querendo ou não, a gente fica com medo dessa palavra, gravidez de alto risco, né? A gente sabe que tem os porém, né? Beleza. Mas eu falo pra vocês, depois disso aqui, o que é que aconteceu perto do parto. Vamos primeiro só focar nesse detalhe do diabetes gestacional, mas eu vou chegar lá. E beleza, a médica pegou e passou para mim fazer o teste a cada mês, de mês em mês. Aí como é esse teste? Esse teste de glicose. Você precisa ir para o posto ou para o hospital lá especializado da mulher. E você tem que ir de jejum. Quando você chega lá, você tira uma coleta de sangue, né? No braço aqui, tira uma porção de sangue. Logo quando você chega de jejum, depois você tem que esperar mais 4 horas. Não tô dizendo que minha cabeça tá ruim. Você espera mais 4 horas
e você toma café. Não, você... Calma. Você chega lá em jejum, tira a primeira coleta. Toma café da manhã, depois da coleta, e espera mais 4 horas, né? Depois dessas 4 horas, tira mais uma coleta e você almoça. Não, você almoça e depois tira a coleta. Porque é um em jejum e o restante é todos depois da refeição. Que é para saber como as refeições estão, o que é que está acontecendo depois que você come, que você faz a refeição. Então era assim, você chegava de jejum, aí tirava, tomava café e depois tirava o outra amostra. É isso mesmo, minha gente. Aí isso era até de noite. Então eu tinha que passar um dia todinho no hospital. Eu tinha que chegar às 7 horas da manhã em jejum lá e só sair de lá 6 horas da noite. E o exame da garapa eu fui proibida de fazer, né? Porque como eu já estava com diabetes gestacional, eu nem podia mais fazer esse exame, entendeu? Então já foi suspenso. Ela disse: se alguém lhe oferecer para fazer esse exame, não faça, você está proibido. Beleza? Beleza. Então, beleza. Fiz o primeiro exame, eu fiz. Só que eu já estava na dieta restrita, porque eu já estava sabendo desse exame e eu disse: eu vou cuidar para não ficar, para os exames ficar tudo ok, né? Porque, cortando aqui, para tentar, eu estou tentando lembrar as coisas para falar. Se minha diabetes subisse, eu não ia poder ter parto normal. Então, eu tinha que tentar controlar ao máximo se eu quisesse ter parto normal. Porque, como é de alto risco, já ia ser direto para cesárea, se tivesse alta. Então, eu fiquei com medo, porque eu era um desejo meu, muito grande, de ter o parto normal. Então, eu me abdiquei de tudo, de todas as besteiras, de tudo que eu podia comer. Porque quando a pessoa chega na gestação, a pessoa tem muita vontade de comer, sente desejo, sente tanta coisa. Só que aí eu fechei os olhos para muita coisa e disse: não, eu quero ter o meu parto normal, então vou comer só o básico mesmo, necessário, só para sustentar ela mesmo e pronto. Vou lutar mesmo por parto normal, porque eu não queria cesárea. Então, se desse alto, aí eu não podia ter o parto normal. Então, corri atrás, né? Fui comendo direitinho. Fiz o primeiro exame e graças a Deus a taxa deu ótima, ótima, ótima. Mostrei a médica disse: não, tá ótimo seus resultados. Continue assim, que vai dar tudo certo. Eu: tá bom. Ela disse: pronto, como deu baixo, eu vou chamar você aqui só daqui a 2 meses. Não precisa vir mês que vem. Você só precisa vir daqui a 2 meses. Eu: pronto, ótimo. Aí quando for com 2 meses, de novo, minha gente, eu tive que fazer a mesma coisa. Vai, tira 4 coletas de sangue. 4 de jejum, café, almoço e janta. 4 coletas. 4 tubinhos e um dia todinho sentado num sofá, assistindo televisão. E fiz o segundo deu melhor do que o primeiro. Graças a Deus, deu ótimo, deu excelente. E eu vou deixar, se vocês quiserem, eu posso deixar as imagens. Não, aí vocês vão ter como opinar, né? Eu vou deixar algumas imagens do dia que eu tava lá, algumas fotos, quando eu tava lá. E aí, minha gente, tô aqui na casa do parto, vim fazer uns exames, o perfil glicêmico. Eu levei uma furadinha, levei outra aqui. Eu vim pra cá às 7 horas da manhã e em jejum. Chegando aqui, fiz a primeira coleta. Aí depois tomamos café. O café foi mamão com melão, um pão integral, 2 bandinhas, né? E ovo mexido. E café com leite. Aí depois de 2 horas, recolheu mais uma amostra de sangue. Aí agora estamos aguardando chegar o almoço, pra gente almoçar. E depois de 2 horas, fazer outra coleta.
A janta vai sair 3h30. O almoço 12, a janta 3h30 e a última coleta de 3h30, no caso 5h30, é a última coleta. Enquanto isso, a gente fica aqui de molho, no frio, no ar-condicionado, esperando a hora passar. E é isso, vou tentar mostrar o almoço pra vocês. Não mostrei o café, vou tentar mostrar o almoço. É bem simples, bem diético. São 5 horas e eu ainda tô aqui. Já jantei, 3h30, a gente já jantou. E agora tá esperando uma outra equipe para fazer a última coleta pra gente ir. Tá previsto para 5h30 eles chegarem, a gente fazer a coleta, eles fazerem a coleta e a gente ir embora. Tomara que eles não se atrasem. E como vocês viram, né, a janta maravilhosa. Tá tão ruim não, mas aí vamos fazer a última coleta e vamos embora. Seja o que Deus quiser, meu braço já tá doendo, que foi 2 furadas neles. Uma nessa, mas já tá esperando o pessoal chegar pra furar mais uma vez nessa. E é isso, estou toda furada, os braços já tá doendo. E é bem assim, amanhã eu tô aqui de novo pra consulta. Pra mostrar esse resultado do exame que eu fiz hoje, que já saiu hoje, é bem rápido. Então é isso, minha gente. Por hoje, tá se encerrando. Se der certo, eu mostro a sala pra vocês que tá cheia de gente. Eu tenho vergonha de mostrar. E também não posso mostrar o pessoal, né? Então... tô indo embora. Eles davam café, almoço e janta tudo direitinho, só que era sem açúcar, o frango era frango grelhado, arroz integral, tudo sem muito sal, sem açúcar. Se tinha café com leite era sem açúcar, era com adoçante, tudo nos conforme, entendeu? A comida é bem feinha, mas é porque é necessária, é a comida que a pessoa tem que comer, que se a pessoa for comer a comida normal, com gordura e tudo mais, é lógico que vai dar alterada, aí não vai ter como saber o resultado do exame, né? Ou o resultado do exame vai dar alto. Então, gente, era isso. Fiz o segundo, deu tudo certinho. Aí quando foi no terceiro, eu já estava mais próximo assim de parir. Deu um pouco alto ainda e eu fiquei com medo, né? Só que aí eu não tinha mostrado a médica. Aí eu mostrei a médica, ela disse, não, tá bom, ainda tá bom, tá na faixa etária. Porque quando eu fiz os primeiros, tinha dado 70, um tipo, em jejum, uma tinha dado 70, o outro 80, no máximo 90. E no segundo também dava 70, sempre tava dando de boa. Quando foi no terceiro, eu comecei a comer assim, mais, e dei uma deslizada assim, tipo, comi um pedaço de pizza, num dia comemorativo, comi um pedaço de bolo. Aí realmente deu uma aumentada, só que foi por causa dos 90, 96, não passou de 100. E ela disse que estava de boa, que era para eu continuar assim, para poder conseguir o parto normal, né? E assim eu fiz. Fechei a boca, eu disse pronto. Aí se encerrou. Eu fiz só 3. Fiz só 3. E passei pela consulta e tudo mais. Elas, pronto, ó, quando você vir... não, ela disse, eu vou marcar outra consulta. Quando você vir para essa consulta, vamos marcar o parto, agendar logo o parto, porque você não pode parir no mesmo tempo que as outras pessoas, porque tem que interromper antes. É um dos
Outra coisa que acontece. Quem tem diabetes gestacional não pode parir com 40 semanas, com 41, porque a gestação normal geralmente pode ir até 42 semanas, pode ir, mas geralmente as mulheres param até com 41 no máximo, né? 42 é quando o povo espera muito mesmo. Aí eu, no meu caso, eu tinha que interromper com 39 semanas, eu acho que eu falei 40, foi? Eu tinha que interromper minha gestação com 39 semanas. Então ela disse, ó, quando você retornar aqui, você já sai daqui com encaminhamento no hospital. E por mais que eu quisesse ir para o particular, eu não podia, porque nos hospitais não tinha neonatal. E se a gente precisasse de UTI, eu ou ela precisasse, a gente tinha que sair correndo de um hospital particular e vir para o público. Então, a gente até pensou nessa possibilidade de ir para o particular, só que quando a gente viu esse impasse de ter que sair correndo, a gente sem saber da gravidade, do que podia vir a acontecer, aí a gente desistiu, resolveu fazer mesmo no público, porque no público ela garantiu que era melhor neonatal que tinha aqui na minha cidade, né, que é Petrolina, Pernambuco. Então, a gente descartou a possibilidade de fazer no público, no particular. Foi diretamente para o público mesmo, porque tinha essa chance de precisar. Aí, beleza, deu tudo ok. Uma coisa que eu não falei, né? Eu esqueci de falar. Que se a glicose desse alta também, se ela ficar subindo e eu não conseguisse me alimentar, controlar com a alimentação, eu ia ter que tomar medicamento, que é a insulina, né? Eu ia ter que aplicar insulina na barriga. Você não tem noção o medo que eu fiquei quando eu escutei isso. Eu disse, não vai não. Se depender de mim, não vai não. Gente, eu ficava nervoso só em pensar nisso. Que podia aplicar todo dia injeção na minha barriga. E também ia ter que controlar com aquelas furadinhas. Eu ia ter que furar meu dedo no mínimo 4 vezes por dia. Então, foi o que me deixou com mais medo ainda. Então, eu disse, não quero não. Aí eu fiz o máximo para poder não partir para essa parte de estar controlando com insulina. Eu fiquei com muito medo mesmo. Aí, graças a Deus, não precisei de insulina, ficou tudo ótimo, a taxa ficou boa, até o dia do parto, estava tudo tranquilo, estava tudo normal, graças a Deus deu tudo certo. Depois que passa, né, a gente diz que tá de boa, né, mas assim, no período assim, bem puxado, bem, sei lá, delicado. Mas a gente dá graças a Deus que já passou. Eu vou falar o relato do parto, depois o que é que aconteceu com nós duas. Mas assim, eu sou muito grata que já passou, que, que acabou essa fase. Que foi bem delicada, mas graças a Deus deu tudo certo. E é isso, minha gente.